Brazil, a land for all people. With a diverse and vibrant culture. Brazil is the fifth largest country in territorial extension, rich in natural resources, largest freshwater reserve, and the greatest biodiversity on the planet. Brazil is a country of opportunity. Brazil is calling you. O povo brasileiro ele foi formado inicialmente pelos nativos que já moravam no Brasil, os índios. Depois ocorreu a chegada, no século XVI, a chegada dos portugueses ao Brasil, e por isso nós falamos português. E os portugueses trouxeram então depois a mão de obra escrava africana, e esta foi a formação inicial do povo brasileiro. Todas essas etnias no Brasil, cada uma possuía um costume diferente uma da outra. Então, o brasileiro, na verdade, ele é uma mistura de todas essas raças, ok? Então, do índio, o que a gente herdou do índio como brasileiro? A gente herdou alguns costumes, como, por exemplo, tomar banho todos os dias, é uma coisa que nós herdamos de herança indígena. Dos portugueses, nós temos então, eles que governaram o nosso país, estabeleceram todas as leis, a parte política, a parte econômica, quando o Brasil ainda era uma colônia, tudo isso era administrado pelos portugueses, e é essa herança que nós temos deles. Obviamente, cada uma dessas tradições também nos trouxeram heranças culturais muito fortes, como a comida, a dança, a música, mas principalmente no brasileiro o caráter esse de música, de dança, a criatividade artística que tem o brasileiro, ela é herança do povo africano. Eles foram a parcela dessa formação brasileira mais forte nessa questão criativa. Então, as nossas festas populares, a maior festa popular que existe no Brasil e a música brasileira é herança da cultura africana. O tão famoso carnaval brasileiro, que é celebrado em todo o país, ele é uma festa, obviamente tem um início aí católico, uma festa pagã, celebrado, né, antes de 40 dias da Páscoa, mas também a música e a dança é herança dos africanos. Foram eles que iniciaram esse tipo de música e ritmo no Brasil. Como nós sabemos, o Brasil está conformado de 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Rapidamente, para que vocês se situem, no Norte, claro, pela sua colonização, vamos encontrar algo sobre os indígenas. Então, claramente, a cultura, a culinária é baseada nessa estrutura, na parte indígena como tal. O Nordeste, como estamos a grande parte do litoral, os costumes, as origens, algo bastante sobre, digamos, o que vem do mar, frutos do mar, peixes, entre outras coisas, comidas bastante temperadas, algo sobre a comida do interior, digamos, do Nordeste, que seria como algo do cabrito, enfim, algo bastante peculiar e parecido com aqui a região do Santander. Na região Centro-Oeste, pela sua estrutura, nós vamos encontrar o Pantanal, então comidas como jacaré, a capivara e, entre outras coisas, a carne, logicamente, bovina. No Sudeste, por essa mistura do Rio de Janeiro, de São Paulo, são as comidas mais tradicionais, a famosa feijoada, o famoso bobó, enfim, coisas bastante pontuais. E na região Sul, pela fronteira com a Argentina, Uruguai, enfim, como nós já sabemos, o típico churrasco ou a carne assada, logicamente pelos pampas. Então vocês vão encontrar muito sobre a culinária dessa região, dessa estrutura que seria a carne assada ou o famoso churrasco, tá? Em particular, eu sou do Nordeste e rapidamente uma pincelada sobre isso. Como todo nordestino, nós comemos muito sobre comida do mar, peixes, frutos, crustáceos, entre outros, e claramente, como eu falei para vocês, o bode ou o cabrito, né? Sem nenhum problema, mais no interior, digamos assim, dos estados, mas na região árida e semiárida. Então, basicamente, isso é algo sobre a cultura, a culinária brasileira.
Começo associando o samba à característica sociocultural do Brasil, não é? Característica sociocultural brasileira. A origem, basicamente, do samba é Bahia e Rio de Janeiro, mas existe em São Paulo, existe no país como um todo. E incorpora as características da cidade. A nossa escravidão, infelizmente, durou quase 300 anos, não é? E quando ocorreu a abolição, os escravos não tinham o que fazer, para onde ir, mas tinham que morar e viver em algum lugar e se alimentar e continuar a viver. Eles ficaram separados da cidade legal, da cidade com acesso a saneamento, a casas, né, a moradia decente, e ficaram afastados, né, no que hoje se chama comunidade. E nessas comunidades, no início do século XX, começou a surgir uma musicalidade diferente. Aí o samba começou a ser feito e surgiu o samba. Não é assim. Uma música começa a ser feita, ela vai ser desenvolvida nos próximos 10 anos, e mais 20, mais 30 anos. O que aconteceu? O primeiro samba se chamava Pelo Telefone. Quem fazia esse samba? As pessoas que moravam nessas comunidades. Por aí a gente tem um dito que fala que o samba é um lamento, é uma expressão de tristeza e uma expressão de alerta. Veja, eu existo, eu estou aqui, eu não vou morrer, nem vou matar ninguém também, mas eu quero mostrar a minha realidade. A gente aprende a dançar samba, a gente escuta o samba desde criança, mas você só vai aprender a sambar quando você entrar num contexto cultural do samba. Qual vai ser esse contexto? A capoeira, por exemplo, uma roda de samba, onde você vai bater palma, você vai escutar o que as pessoas estão contando, a vida delas. São vários os tipos de samba. Pagode é um samba de baixa qualidade, mas é muito alegre, muito legal. Vai ter o samba reggae, que é originário da Bahia e é a profunda influência africana, como o reggae, né? Eles falam samba reggae. E também o samba de roda. O samba de roda é na palma da mão, as letras falam. Você dá o ritmo pelas palmas, como se fosse capoeira. Eu acho, na minha opinião, a música mais característica brasileira. Na Colômbia, vocês conhecem muito a bossa nova. Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. João Gilberto foi o que criou a bossa nova, mas a bossa nova é muito elitizada. Ela é muito bem feita, ela é muito bonita, mas o samba mesmo do povo é diferente de bossa nova. Hoje, a maior expressão do samba é a escola de samba, o carnaval. The economy of Brazil is the world's seventh largest by nominal GDP. Its economy is the largest in Latin American nation and the second largest in the American. Brazil is one of the fastest growing major economies in the world, with an average annual GDP growth rate of over 5%. The Brazilian economy has been predicted to become one of the 5 largest economies in the world in the decades to come. The Nation Development Bank is also playing an important role in the country's economic development. Já nos dias atuais, o Brasil ainda conserva muito dessa questão agrícola, tanto que o maior parceiro comercial brasileiro neste momento é a China. E por quê? O Brasil exporta soja e commodities para a China. É um país muito grande, obviamente, é um país que tem muita gente para alimentar, e o Brasil tem também crescido muito economicamente em virtude dessa projeção e essa exportação à China. Então já os Estados Unidos não é mais o principal parceiro econômico brasileiro, e sim a China. Além do mais, no Brasil hoje em dia se desenvolveram desde a década de 50, através de algumas políticas feitas pelo governo brasileiro,
de substituição de importações e de incentivação de incentivo da economia e da indústria nacional. Então, nessa época se atraíram investimentos internacionais para a produção brasileira. Então, temos várias empresas aí fortes no Brasil, mas a base mais forte da empresa brasileira é a metalúrgica, metalmecânica e de exportações, diria que agrícola atualmente. Okay, so I think Brazil is a very strong economy. Recently it moved from 7th to 6th place in the world's biggest economies. And I think this is mainly because there's a lot of tourism, a lot of minerals, and obviously next year there's the World Cup, and then in another 2 years there'll be the Olympics, the Olympic Games. So I think a lot of things are happening in Brazil, and I think in general their economy is going well because there's a mix of, it's quite capitalist in terms of business, but very socialist in terms of the social programs that the President Lula brought to the country. So I think it's a good mix of socialism and capitalism, but I think, yeah, it's a very strong economy and a very important economy for the world. Okay.